já por aqui com a gente a terapeuta familiar Rosinha Oliveira, para hoje mencionar aqui com a gente mais um pilar dos relacionamentos. Já falamos dias atrás sobre o pilar verbal, o pilar emocional e agora o pilar físico. Bom dia, Rosinha. Bom dia aos ouvintes. Estou muito feliz mais uma vez de poder estar aqui com vocês e nós podemos falar de um assunto tão importante dentro do relacionamento. Sabe que quando eu falo dos pilares, eu penso que todos são importantes, né? Mas o relacionamento íntimo é aquele que dá o diferencial de um casal casado, né, do que uma amizade. E a Bíblia, ela traz algumas citações bem importantes em relação à intimidade do casal, né, o lado sexual, né, alguns usam a expressão, Isael, que eu acho interessante, alguns dizem fazer amor, né? Eu acho que isso é uma coisa bem estranha, porque se a gente analisar, eu achei interessante aqui no livro que eu estava lendo, que tudo se relaciona a amor. As pessoas dizem, eu amo fazer isso, eu amo. O que é o conceito de amor, né? O que é, afinal, o comportamento amoroso, né? Ele comenta aqui, eu achei interessante, ele diz, um político se envolve num relacionamento adúltero e ele chama isso de amor. O pregador, por sua vez, chama de pecado, né? O cristão. A esposa de um alcoólatra recolhe os cacos após a última crise do marido, ela chama isso de amor. Mas o psicólogo chama de codependência, né? O pai atende a todos os desejos do filho pequeno, chamando isso de amor. O terapeuta familiar chamaria isso de irresponsabilidade paterna, né? Mas o que é, afinal, então, esse comportamento amoroso ou essa intimidade? Alguns dizem fazer amor, né? Eu não concordo muito. Eu acho que a intimidade do casal é algo, assim, tão especial que Deus já preparou desde da criação, né? Desde quando Deus instituiu o casamento, porque uma vez que Deus deixou a instrução, se a gente analisar, né? Nós temos algumas citações, eu quero mencionar aqui pelo menos duas. Gênesis 1:28 diz assim, o sexo e a reprodução foram ordenados por Deus, né? Em Hebreus 13:4, quando alguns pensam que, não, mas o sexo é algo sujo, é algo, né? Não, hoje tem se deturpado o sexo em vista do contexto atual e da maneira como ele é realizado, né? A gente sabe que dentro do relacionamento do casal é algo sagrado. Se a gente analisar, por exemplo, Cantares, né, de Salomão, praticamente todo o livro ele fala de forma direta sobre sexualidade do casal, né, a intimidade do casal. E Hebreus 13:4 diz assim, que digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. É um presente que Deus deu e eu creio que é algo assim sagrado, é algo importante. É tão importante que a intimidade dos casais, quando isso não acontece, quando não acontece a intimidade dos casais, eles passam a ser amigos, né? Um casal que não tem intimidade um com o outro, ele não é mais um casal casado, né? Na prática, ele passa a ser amigo. Na verdade, muitas mulheres não dão muito valor a isso, né? Infelizmente, ao sexo, no relacionamento, no casal. Quando não dão importância à intimidade, quando se ocupam demais com a rotina do trabalho e dos filhos, na maioria das mulheres, né, ou grande parte, agem assim e acham ainda que seu amor irá aumentar. Isso não é real, isso não vai acontecer, porque uma vez que você não tem intimidade com o casal não tem intimidade, né, marido e mulher, com certeza ele deixa de ter essa unidade, até quando a Bíblia diz assim, deixar pai e mãe, né? E tornar-se uma só carne. No original significa você estar junto, unido. E isso tem a ver com relacionamento íntimo. E eu acho tão legal porque tem um conceito, eu estava lendo outro dia um conceito sobre tornar-se uma só carne, semelhante a como se você tivesse quebrado, por exemplo, algo, ou soldado algo, quebrou e você solda no metal. Uma comparação, uma analogia ao soldar. Quer dizer, uma vez que você está unido o casal, né, no relacionamento íntimo, porque o relacionamento íntimo para Deus é considerado como casamento, né? Se a pessoa teve relacionamento íntimo com vários, ela, aos olhos de Deus, ela casou com várias pessoas, né? Então, por que é relacionado ao soldar na origem da palavra, né? Tornar-se uma só carne. É justamente para nunca mais separar.
né? Você pode fazer a analogia das folhas também, né? O relacionamento, uma vez que desprende, você colou 2 folhas, uma vez que você destacar, vai ficar pedaço, marcas para ambas as partes, né? Isso também pode ser relacionado ao divórcio, né? Que uma vez casado, tornou-se íntimo, né? E você separando, você deixa marcas negativas para ambos os lados. Algumas pesquisas indicam que hoje ainda os homens estão no topo da traição. Sabem por quê? Porque, infelizmente, alguns homens, eles buscam sua satisfação fora do casamento quando não existe intimidade no casal. De cada 3 homens, 2, infelizmente, já traíram, justamente quando tem um contexto assim, né? Quando não há intimidade no casal. Apesar de que os índices têm aumentado também para as mulheres, olha só, infelizmente, né? Por que o homem busca outras alternativas fora do relacionamento, né? Quando não tem intimidade? Porque ele ainda quer conquistar e demonstrar que ele tem potencial. O homem, ele quer mostrar o potencial dele na intimidade. E a mulher, ela quer se sentir amada, né? E quando isso não acontece, é porque ele quer buscar e mostrar o seu potencial fora, e ela também quer se sentir amada fora do relacionamento, né? E isso é um perigo. Então, a importância, né? De ter esse relacionamento no casamento, porque isso faz parte do relacionamento do casal. A intimidade do casamento foi proporcionada por Deus, a gente não tem dúvida disso, né? É um assunto, assim, Israel, que poderia a gente esticar, assim, um bom tempo, né? Ele é importante, ele dá prazer, é um relacionamento que torna o casal mais próximo, mais unido, mais feliz. Alguns têm uma ideia totalmente deturpada ou errada desse tipo de relacionamento, mas Deus deixou claro que o relacionamento íntimo faz parte da felicidade do casal, e inclusive a gente tem a oportunidade de gerar vidas a partir disso, né? Uma vez que você se planeje para aumentar a família, né? Você tem essa oportunidade graças à intimidade do casal, e sempre para poder gerar vidas precisa haver homem e mulher. Quando Deus dá a ordem, ele cria não Adão e Iva, ele cria Adão e Eva, né? Para formar o casal, para ter essa unidade e para procriar, para aumentar a população, né? Deus já deu a ordem e era para o nosso benefício, para a nossa alegria, e tem um motivo especial, é justamente para isso, para você se tornar um casal mais feliz e mais próximo um do outro, e apaixonados. Sabe que dias atrás, conversando com o professor Tobias, a gente mencionava o seguinte: por vezes um marido ou uma esposa que trai, tem um relacionamento com um amante, está investindo, coloca ali parte dos seus recursos, dos seus valores que recebe como pago do seu salário, né, para investir nesse relacionamento. Mas quanto tem investido na sua própria esposa, no seu próprio marido, né? Por vezes o que está faltando é um investimento, justamente. Né? Quando você fala em investimento, Israel, eu gosto muito de falar sobre a poupança emocional. Normalmente, o que a gente faz? Quando surgem os filhos, aparecem os filhos, é uma bênção também. A gente não tem dúvida disso. Tem muitos livros que dizem que a gente precisa ter filhos para burilar o nosso caráter, nos preparar para o céu, para a vida e para o céu. Os filhos nos ensinam muito, é uma bênção. Só que muitos, principalmente as mulheres, eu falo porque eu sou mãe de 2 filhos também. A gente se dedica tanto para os filhos, quando surgem os filhos, e mesmo quando não tem, né? Às vezes se dedica para outras coisas do dia a dia, da rotina, mas eu falo para os filhos porque a tendência maior é dos filhos. E esquece do marido. Você começou com o marido e você vai terminar com o marido ou com a esposa. E você precisa investir. Aparecem os filhos, aparecem as atividades, a rotina do dia a dia, mas você precisa tirar um tempo, pelo menos por semana, para você investir no seu relacionamento. Comer fora não quer dizer que você precisa ir num lugar caro, mas você, de repente, até tomar um sorvete juntos, fazer alguma coisa junto para você investir na poupança emocional. Cuidar da estética também. Exatamente, isso aí, Israel. Cuidar da estética, até porque, Israel, já que a gente está falando sobre relacionamento íntimo, um relacionamento íntimo tem muito a ver com a atração física, né? Então, cuidar do teu corpo, como você se veste, isso é importante. Não precisa ter dinheiro para você ter um bom gosto, ou buscar uma ajuda. Isso tudo, a atração física é importante também para o relacionamento íntimo. É importante ressaltar, né? O sexo sem amor, ele até acontece, mas
O amor, ele é muito mais profundo que o sexo, né? Verdade. Tem muito mais coisas envolvidas, como a gente mencionou aqui, esse relacionamento de cumplicidade, tem a sua família, os filhos, né? É todo um projeto de vida e é nisso que a gente está falando. E uma coisa importante, Israel, também, dentro desse tipo de relacionamento, eu tenho atendido casais com dificuldades, né? Tendo relacionamento íntimo muito esporadicamente, e tem outros com muita intensidade. Então, o que eu queria deixar bem claro, assim, Deus criou isso para o prazer do casal. Quem somos nós, como terapeutas, para dizer a quantidade de vezes que um casal tem que ter intimidade? Mas o que se deve ponderar, por exemplo, é o equilíbrio. Existe uma palavrinha que serve para toda a nossa vida, inclusive é um dos remédios, dos 8 remédios que Deus deixou naturais, o equilíbrio. Então você precisa entender também se, normalmente eles reclamam que as esposas não querem, estão com dor de cabeça, não comeram demais, sempre tem uma desculpa. Mas a gente precisa entrar num consenso e ambos devem gostar, ter, por exemplo, o desejo naquele dia ou a vontade de ter um relacionamento íntimo, não apenas um. Então os dois precisam entrar num consenso. E se um está doente ou outro não pode, precisa haver esse respeito, né? Tem uma citação bíblica que diz que a gente jamais deveria omitir esse momento se você, por exemplo, se referindo à mulher, né? Se você se você está bem fisicamente, saudável, emocionalmente também. Então, isso aí é importante para ambos, né? Os dois precisam conversar, até você mencionou ali a prática do sexo sem amor pode até existir, mas não é o desejado da vontade de Deus. Então, os dois precisam estar preparados. E a mulher, todo mundo sabe, ela demora um pouquinho mais. Então, o homem, se ele tem desejo ou vontade de ter um relacionamento íntimo no final do dia, ele precisa ser carinhoso durante todo ele. Na verdade, deveria ser carinhoso sempre, né, Israel? Exatamente. E não deixar, por exemplo, a esposa sobrecarregada, né? Exatamente. Porque aí fica muito mais difícil de depois ter ali um momento em que a pessoa precisa estar mais relaxada, descansada, né? Para aproveitar desses momentos, né? Isso aí. Rosinha, nós quebramos aqui todos os parâmetros de horário. Dentro de 30 segundos tem Vida e Saúde. Agradeço a sua participação, sua presença aqui mais uma vez. Quarta que vem tem de novo, né? Dia 2 é feriado. Se não for dia 2, então vai ser dia 9. Mas na próxima quarta que não for feriado, né? Então tá bom. Amigo ouvinte, um abraço, fique na paz. É um prazer a gente ter sempre esse contato aqui com você. Até amanhã, se Deus quiser. Um abraço. Fique na sequência com Vida e Saúde.